nessa edição do Jornal do Univates. Domingo teve vestibular de inverno aqui na instituição. Famílias desabrigadas com a cheia começam a retornar para casa. E ainda o retorno das escolinhas de bicicross em Estrela. Isso e muito mais a partir de agora. O Jornal do Univates, segunda edição, está começando. Boa noite! Um novo levantamento feito pela FAMURS mostra que as prefeituras calculam prejuízos de 339 milhões de reais com os temporais que deixaram cerca de 90 cidades em situação de emergência no estado. No domingo, a Defesa Civil divulgou que o número de cidades atingidas subiu para 185, com quase 12 mil pessoas fora de casa. O governador José Ivo Sartori confirmou hoje a construção de 3 novos presídios com capacidades de 324 vagas. O anúncio das medidas para o sistema penitenciário gaúcho aconteceu após reunião com o secretário de Segurança Pública do Estado. Segundo o governador, o Presídio Federal de Segurança Máxima vai ser construído em charqueadas pela União. O investimento é de 40 milhões. Ainda foi anunciada a construção do presídio estadual de Viamão, que vai ser construído em uma área de 10 hectares da FEPAGRO. O terceiro vai ser o presídio estadual de Alegrete, que está em processo de licitação. O investimento é de 16 milhões de reais. Nesse domingo aconteceu aqui na Univates o vestibular de inverno. Candidatos e familiares estiveram pela instituição, alguns tensos com a prova, outros tranquilos conhecendo o campus. Uma tarde de sol com chimarrão. Tudo parecia tranquilo pela instituição. Corredores silenciosos. Bom, na verdade, o silêncio era motivo de tensão. Isso porque teve vestibular de inverno. A gente, a partir das 10h30 da manhã, mais ou menos, já começou as atividades para recepcionar agora a 13h30 o pessoal que vai efetivamente fazer a prova de redação do vestibular de inverno da Univates. Então, já abrindo as salas, preparando o pessoal que vai fiscalizar a atividade, já recepcionando alguns candidatos um pouco mais cedo, outros chegando mais próximo do horário de início, mas todos chegando a tempo para realizar a prova. Mas antes de começar a prova, tem aqueles minutos da chegada no campus. Tempo que às vezes é inimigo da tranquilidade. Bianca de Carlos Barbosa quer cursar Relações Internacionais, mas para chegar lá, ela teve que se preparar para o vestibular. Principalmente para a redação, né? Que conta bastante, então, argumentação e dados para embasar a minha teoria. Principalmente isso. Preparação que é fundamental e nesse momento pode ser o diferencial. Se sair bem, depende muito mais do que foi feito antes da prova do que o momento de estar nela. Na verdade, é um dos maiores fatores que faz o aluno ir mal na prova é o nervosismo, né? Então, a gente tem que tentar se controlar ao máximo, tomar um chazinho antes de vir, né? Se concentrar bastante para dar certo, senão complica. E para deixar tudo mais seguro, tem quem veio acompanhado dos familiares. Robert veio com a filha. Além de passar tranquilidade, ele quer conhecer a possível instituição de ensino superior dela. Sim, no ensino médio, na escola ali que ela está em Teutônia, já teve esse preparo nesses 3 anos. Mas ela, assim, estava estudando esses 6 meses em casa, ela ficou estudando, se preparando. E ela sempre foi boa, assim, que hoje é a prova de redação, né? Então ela sempre foi boa de redação, então mais tranquilo, assim, né? Wesley se formou há pouco tempo na Univates. Influenciou a irmã a prestar vestibular aqui. Na verdade, ela já está há um bom tempo, né, pensando em fazer faculdade e bom tempo tentando fazer estética e cosmética. Então agora surgiu a oportunidade, já que ela também está procurando um emprego, então surgiu a oportunidade de fazer o vestibular que vai abrir várias portas se ela conseguir passar. Prova que na edição de inverno tem somente a redação. Nesse ano, os temas foram criatividade ou transpiração, o que pesa mais no processo de criação e inovação. Qual a importância do domínio do próprio idioma para inserção no mercado de trabalho ou o que ou quem inspira você. Os candidatos aprovados vão ser divulgados durante essa semana. Resultados até o dia 14,
mais tardar, e aí depois de divulgado o resultado, os candidatos podem fazer as matrículas no dia 19 e 20. Então, bastante atenção, os candidatos recebem hoje um material informativo, uma relação dos documentos necessários e já a divisão em 2 dias ali dos cursos que são determinados, para que não venham todos no mesmo dia, a gente separa já em 2 grupos, para que eles venham e possam ser atendidos da forma mais rápida e adequada possível. Apenas essa prova separa esses candidatos do futuro acadêmico em uma instituição de ensino superior. E está disponível para consulta o primeiro lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2017. O lote de restituição do imposto contempla também restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2016. Para ver se está nesse lote contribuinte, pode acessar o site receita.fazenda.gov.br. E no próximo bloco tem matéria sobre a volta das famílias que sofreram com a cheia do Rio Taquari. É em seguida. Voltamos com o segundo bloco do JU. Junho deve ser um mês de alívio para o bolso dos consumidores. Segundo uma pesquisa do Banco Central, esse pode ser um mês com a menor inflação desde 2006. A expectativa dos analistas é que o IPCA desacelere e que os preços na passagem de maio para junho fiquem estáveis, sem qualquer alteração. Os dados são do Boletim Focus, uma publicação semanal editada pelo Banco Central. Depois de vários dias de chuva, o sol saiu. Hora de começar a limpeza das cidades. Durante a manhã de hoje foi dado continuidade à limpeza de ruas e de parques de lajeado. Os trabalhos começaram na Feira do Produtor para que a tradicional venda de produtos coloniais possa ser feita amanhã. Segundo o coordenador do Departamento de Serviços Urbanos, os pontos mais atingidos foram o Parque do Professor Teobaldo Dick e a Avenida Décio Martins Costa. Durante vários dias, a região sofreu com as fortes e longas chuvas que atingiram o vale e a gente te mostrou aqui no Jornal do Univates. Os reflexos foram desde enchentes, estragos nas estradas, deslizamentos de terra, bueiros entupidos e estragos estruturais nas cidades. Problemas que fizeram várias famílias terem que deixar suas casas. Em Lajeado, 158 pessoas tiveram que sair de casa na semana passada. Durante o fim de semana, o sol apareceu e as primeiras famílias puderam retornar. Nós acionamos, então, o nosso planejamento de remoção de retorno dessas famílias já no sábado. Mas a gente sabia que, devido às águas terem baixado apenas na sexta-feira, que durante o sábado, apesar do sol, essas famílias teriam que fazer a limpeza de suas casas. Então, nós colocamos todo o sistema de transporte à disposição e no sábado ainda conseguimos remover 13 famílias de regresso para suas casas. Operação que continuou durante o domingo e deve ser encerrada hoje. Segundo a Defesa Civil, a limpeza das casas é importante. Então, das 46 famílias desabrigadas que estavam em locais, abrigos municipais do município, nós conseguimos devolver às suas casas durante o final de semana 30 famílias, restando 16 famílias que nós já estamos trabalhando para remoção no dia de hoje, segunda-feira. Falamos com a Lisandra há 2 semanas atrás. Em menos de um mês, ela teve que sair de casa 2 vezes. Só que dessa vez, a água chegou no teto da casa dela. Foi na quinta-feira, começou a dar bastante chuva. Aí às 4h30, quando o caminhão veio buscar eu, a minha nenê e meu marido, a água já estava entrando no pátio. Nisso que nós conseguimos colocar as coisas tudo dentro do caminhão, já entrou na minha casa. Agora eu tenho que eu vou ajeitar as coisas e eu tenho que esperar secar bem, porque foi até no telhado da minha casa. Eu moro no porão, né? Foi até no teto. A previsão do tempo indica que os próximos dias vão ser tranquilos. Durante toda a semana está previsto um sol, então nós temos certeza que nós voltaremos a uma situação de normalidade durante essa semana e não há uma previsão para frente assim, de alguma nova grande precipitação durante os próximos 30 dias. Então, lógico, a gente sempre monitora, a gente não tem uma projeção segura, mas pelo que os números, os institutos e os órgãos afins que oferecem essas previsões, não tem nenhuma previsão mais pessimista para as próximas semanas. E nessa segunda-feira é celebrado o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil.
Entre 2006 e 2015, 63.846 crianças e adolescentes foram afastados do trabalho depois de 46.984 ações de fiscalização. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios do IBGE. O trabalho é vedado aos menores de 14 anos no Brasil. A partir dessa idade, os jovens podem ser contratados como aprendizes. Entre janeiro e abril desse ano, 143.372 adolescentes foram empregados nesse regime. A gente vai para um rápido intervalo, em seguida tem previsão do tempo, a gente já volta. Voltamos com o terceiro bloco do JU. As novas regras para o rotativo do cartão, que começaram a valer no início de abril, estão causando um efeito de queda dos juros na modalidade de crédito, que tem as taxas mais caras do mercado. É o que aponta a pesquisa divulgada pela Associação Nacional de Executivos de Finanças. Os juros do cartão recuaram de 14,31% em abril para 13,25% em maio, segundo o estudo. Desde o início de abril, os consumidores que não conseguem pagar integralmente a tarifa do cartão de crédito só podem ficar no crédito rotativo por 30 dias. A medida consta de reforma microeconômica anunciada pelo governo no fim do ano passado. Ultrapassado o limite dos bancos, são obrigados a transferir os débitos do rotativo para o crédito parcelado, que cobra taxas menores. De hoje à quarta-feira, as 2.100 agências da Caixa Econômica Federal vão ampliar o horário de atendimento para que os trabalhadores nascidos entre setembro e novembro possam sacar os recursos de contas inativas do Fundo de Garantia por tempo de serviço FGTS. A Caixa antecipou para esse sábado a liberação dos valores e também ampliou o atendimento. As agências, que abrem normalmente às 11 horas, começaram os atendimentos às 9 da manhã. Já as que funcionam às 9 passam a operar às 8 da manhã nesses dias. Os trabalhadores que não nasceram entre setembro e novembro e ainda não sacaram os recursos também podem retirar o dinheiro. Pauta antiga dos vereadores, a nova sede da Câmara pode se tornar realidade. Nessa semana, o Legislativo, por intermédio do Executivo, contratou um arquiteto. Ele analisa um projeto arquitetônico da casa feito em 2006 pela Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos do Vale do Alto Taquari, o SEAVAT. Na época, ele presidia a entidade. A sociedade cobrou R$15 mil para a elaboração do projeto, custo semelhante ao pedido pela consultoria agora, que ficou em R$14,7 mil com dispensa de licitação. Os vereadores e assessores da Câmara receberam um esboço do novo projeto de lei referente ao estacionamento rotativo. Encaminhado na sexta-feira pelo prefeito Marcelo Calmo, o texto sugere a permanência do aviso de irregularidade de R$20, mas impede que essa multa administrativa seja convertida em auto de infração de trânsito, em caso de inadimplência. Agora a previsão do tempo. Amanhã o tempo fica firme e ensolarado no Vale. Em Lajeado, a temperatura fica entre 10 e 22 graus. Em Antagorda, fica entre 8 e 20. Já na cidade de Taquari, a mínima deve ser de 10 e a máxima de 22 graus. E a seguir, vamos te mostrar uma escolinha de bicicross. É a seguir, a gente já volta. Voltamos com o último bloco do JU. O Rota 66 Festival de Food Truck, que aconteceria em Estrela, é mais um evento que precisou ser remarcado em razão das chuvas da última semana. O evento, com apoio da Prefeitura, estava programado para o Parque Princesa do Vale, que foi atingido pela cheia do Rio Taquari. A nova data ficou para os dias 10, 11, 12 e 13 de agosto, no mesmo local. A pista municipal de bicicross de Estrela é o ponto de encontro de quem quer aprender uma modalidade diferente de esporte. A 10ª temporada tem aula de graça da escolinha de bicicross. O começo foi esse mês com aulas em 2 dias e turnos por semana. Bicicross, corrida em pista de terra.
Cerca de 12 crianças e adolescentes de 7 a 15 anos aprendem a modalidade. Bicicleta e aparelhos de segurança, como capacetes, são disponibilizados pela Secretaria do Esporte e Lazer de Estrela. Ela visa preparar as crianças e jovens para serem atletas dentro da modalidade bicicross, né, com as técnicas básicas. Só que ao longo dos anos a gente foi compreendendo que o ser atleta engloba também questão de cidadania, né, como a utilização dos equipamentos de segurança, a manutenção do local que a gente tem, que é a pista, que pelas intempéries do tempo, do sol, da chuva, dias secos, ela precisa de manutenção, né? E trabalho de equipe entre eles, gestão de conflitos. Então, eu sempre aproveito todos os tombos que acontecem aqui como uma forma de aprendizado. Eu digo para eles, cair é normal na vida, mas que a gente sempre caia de uma forma diferente, que a gente compreenda aquilo que nos derrubou, e isso vai acontecer na vida adulta deles também, né? Então a gente procura englobar esse todo, né? Sim, a preparação para o meio esportivo, que automaticamente prepara para a vida também. Curvas sinuosas, saltos em ondulação e equilíbrio no ar, adrenalina. Mais do que praticar o esporte, a escolinha de bicicross ensina cidadania, cuidados com a própria bicicleta e respeito no trânsito. A gente vê como a sociedade está se preparando, na realidade, para esse novo meio de transporte, né? Em espaços específicos. A gente, como ciclista, também saber sinalizar para o motorista o que a gente vai fazer, ter o gestual. E aqui sim a gente também passa isso, porque para vir se deslocar até o projeto, a gente tem 2 ruas que precisa atravessar. Então eu já passo para eles essa questão assim de que aqui as coisas têm que ser feitas com calma. Tanto na rua, na hora de atravessar, tem que olhar para os 2 lados, tem que parar, tem que esperar todo mundo chegar, né? Essa é uma regra que a gente tem. Quanto aqui dentro também, tu não pode chegar afoito e querer descer o primeiro obstáculo com toda a velocidade, sem aquecer, ou sem sentir ele, a forma como ele arremessa, que tu vai cair. Então isso tudo tá atrelado também, né? Eles estejam preparados porque que eles vão enfrentar lá fora, tanto no mercado de trabalho, quanto no deslocamento para o trabalho, para a vida, as situações que eles forem viver. Essas aulas se estendem durante o ano e são abertas a crianças de toda a comunidade. A forma mais fácil é vir direto na sede dos projetos sociais, que é junto ao Navegar, a escadaria aqui em Estrela. A gente tem as fichas de inscrição, muitos alunos já estão vindo com os pais. Se vier diretamente ali só o aluno, ele participa como ouvinte da primeira aula, porque ele não tem a ficha assinada, leva a ficha até os pais preenchem e daí a partir da próxima aula já pode começar a participar. Então a melhor forma é vir direto na sede dos projetos, que segunda e quinta, de manhã das 8 até as 11 e de tarde das 2 até as 5 a gente se encontra ali, ou aqui na pista, são dias que tem atividades, né? Vindo direto aqui na pista, vendo a gente, ou indo direto na sede, consegue se cadastrar. Bom, quem tiver interesse pode entrar em contato pelo telefone 3981-1045. A LAF conquistou na noite de sábado a primeira vitória longe de casa pela Liga Gaúcha de Futsal. Com gols de Chitão ainda no início da partida e Matheus Eli na segunda etapa, a vitória era construída com o placar de 2-1. Mesmo sofrendo empate no momento em que o cronômetro marcava apenas 5 minutos para o encerramento da partida, o time lajadense partiu em busca da vitória. Faltando pouco mais de 1 minuto para o fim, Schneider fez o terceiro e depois Basílio fechou o marcador restando poucos segundos do jogo. Resultado final 4-2. Pela disputa, a equipe de Lajeado volta à quadra no dia 19 de junho, próxima segunda-feira, diante do Guarani de Espumoso aqui em Lajeado. Nós vamos ficando por aqui, em seguida tem Entre Linhas e mais tarde as principais notícias do esporte regional no Tá em Jogo com o Marcos Stout. Obrigado pela sua companhia, nos vemos no Tá em Jogo às 10h30. Boa noite.